E agora vamos ao consultório parental e hoje vamos falar de traumas de infância. Já aqui estamos com a nossa psicóloga clínica, a doutora Teresa Paula Marques. Um aplauso para ela. Mas antes de entrarmos no tema, quero só recordar-lhe que o nosso telefone está à sua disposição. Se tem dúvidas, já sabe, pode ligar-nos para o 21 424 5653, 21 424 5653. E começamos com um ponto prévio. Teresa, hoje começamos com um ponto prévio que no fundo tem alguma ligação com o que vamos debater aqui. Não é uma coisa fácil para si, mas eu sei que quer falar dela, não é? Sim, gostaria de fazer realmente aqui este ponto prévio. A esta hora que aqui estão a iniciar-se as cerimónias fúnebres do menino, do jovem que morreu esta semana na Marginal, cá em Lisboa. Esse menino é meu primo. Por eu estar aqui, não poderei lá estar, obviamente que irei a seguir. Queria enviar aqui um beijinho para todos, para os pais, meus primos, para os avós, para os irmãos, porque ele tem irmãos, também para os colegas. De facto, isto foi algo absolutamente devastador para todos. Ninguém está à espera que um jovem absolutamente saudável morra desta maneira. Portanto, saudável, desportista? É desportista, fazia competição de vela, um menino muito concentrado naquilo que gostaria de ser no futuro, portanto, de seguir esta área do desporto. Isto é uma sequência de azares, chamemos-lhe assim, embora tenha vindo no jornal que foi fruto de uma brincadeira, não foi uma brincadeira. Portanto, em traços largos, o que acontece é o Afonso, que é o meu primo, o meu primito que faleceu, tinha a motinha há um mês, era um sonho da vida dele ter uma moto, esteve a trabalhar inclusivamente no verão para comprar a moto, e compra esta moto para se deslocar para a escola. Vai para a escola, à frente dele ia um outro colega e amigo de longos anos. O sinal estava vermelho, o colega da frente para. O meu primo, por inexperiência ou talvez também um bocadinho de distração, não sabemos, não consegue parar a tempo, bate no pneu da moto da frente. O bate também não terá sido assim tão violento, porque o menino da frente nem sequer caiu da moto. O meu primo é que cai e tem a infelicidade de cair para a faixa contrária, onde vem um outro. Entretanto, o sinal cai, fica verde e vem uma moto de frente que o atropela e o mata. Portanto, a situação é esta. Fazendo um bocadinho a ponte realmente para os traumas. Não é por acaso que quando existe este tipo de situações aparece logo uma equipa do INEM especializada em primeiros socorros psicológicos, exatamente para dar apoio às pessoas no local, porque, como podem imaginar, isto teve um enorme impacto, inclusivamente nos colegas, porque isto é perto ali da escola. E até do próprio testemunhas, não é? E do colega que estava porque ali, ninguém faz, obviamente que o colega da frente não tem absolutamente culpa nenhuma, não é? E no limite até o que o atropela, nós não sabemos se ele podia ter desviado, enfim, essas coisas todas, isso será depois as instâncias próprias que irão apurar. Mas eu penso muito quando vou com as minhas filhas no carro, e elas têm uma idade muito suscetível ao trauma, não é? Porque têm 9 anos, eu acho que entre os 6 e os 9 há ali diga-me a doutora, mas é quando é um bocadinho mais complicado absorver as coisas ao ponto de as tornar traumas, e quando há um acidente ou qualquer coisa, eu tento sempre distraí-las das formas mais inusitadas para que não olhem para o acidente. Sim, porque isso é importante. Aquele hábito um bocadinho português de abrandar quando testemunhamos quando vemos que aconteceu já um acidente, não é só por precaução, é às vezes para perceber o que é que há, não é? Eu diria, que é mesmo um traço é a curiosidade humana, não é? Acontece em qualquer Eu ter a desgraça, no fundo. Eu tento fazer com que as crianças olhem para o outro lado, porque eu sei o quão traumático
pode ser ver um acidente. Sim, exatamente. Isso é muito importante, Ana. De facto, nós devemos evitar, até na televisão, infelizmente este acidente deu em direto na televisão, que também é bastante desagradável. Nós temos que perceber que hoje em dia os meios de comunicação são agressivos, não é? Mas se calhar devia de haver uma reflexão sobre isto, porque há coisas que não fazem sentido, não é? Pronto. Até porque estamos a levar o trauma à casa de todas as crianças que podem ver aqui. Exatamente, pronto. O Afonso tem uma irmã com 5 anos. Como é que se diz a uma irmã pequenina? Quando os pais estão destroçados, os avós estão destroçados, há mais o irmão, com certeza estará destroçado. Como é que se comunica a uma criança pequena que não vão voltar a ver o irmão adolescente? Exatamente dessa maneira, só que a pequenina, a Clara, ainda não tem capacidade para perceber isso. Choramingou e agora continuou a vida dela, mas certamente daqui a pouco tempo estará a perguntar, então, e o Afonso? Vai notando não é? a ausência. E vai notando a ausência. Mesmo os bebés sentem a ausência, não conseguem a verbalizar, até porque depois vai vendo que tudo à volta mudou, é a mãe que está triste, é a avó que está triste, é tudo. É que os adultos depois têm esse peso, digamos assim, de terem que gerir a sua própria dor e apoiar os outros. É muito importante também o apoio da família, dos amigos. Há pessoas que me dizem, eu faz-me a maior das confusões isto, porque acho que é um ato de egoísmo. Desculpem-me se quem me está a ouvir está nesta situação, mas aquelas pessoas que dizem, eu não vou a um funeral, não vou a um velório que não gosto. Eu acho que ninguém gosta de ir a um velório e ninguém gosta de ir a um funeral. Mas nós, quando estamos nesta situação, gostamos de sentir o carinho das pessoas lá. Gostamos de sentir o carinho por nós, família, e gostamos de sentir. Exatamente. Partiu, ontem eu estive no velório, obviamente, e foi tocante os colegas, a família, os amigos, todos estarem ali e nós sentirmos que o Afonso era acarinhado e amado por todos e que também estiveram ali as pessoas que de facto. Mas não é só ficar por aqui, porque agora é que se inicia o grande caminho penoso. Claro. Não acaba no funeral, começa aí, porque aí é que começa o grande problema. O grande problema daquele irmão, por exemplo. Não é? E o trauma pode não ser só a notícia, pode ser o ambiente todo familiar que se vai. Exatamente. Provavelmente a irmã mais pequenina não tem a percepção, a ideia de morte como mais crescida eventualmente teria, mas o que lhe pode, não quero chamar de traumas, deixar marcas é viver se calhar os próximos 2, 3 anos num ambiente que é de saudade, que é de luto, que isso pode traumatizar. Por um lado, é assim, Ana, estas coisas depois têm que cair um bocadinho na normalidade, ou seja, não fazer disto um tabu, não deixar que o Afonso seja uma recordação na qual ninguém pode tocar. Pronto, também não é encher a casa de fotografias e fechar o quarto, por exemplo, há pessoas que fazem isso, não. Evitar essas coisas, falar no Afonso normalmente, brincar até com as coisas que o Afonso gostava. Eu ontem achei curioso que havia pessoas que tinham levado flores e depois com com chocolates, porque era o chocolate que ele gostava. Achei curioso isso. Portanto, recordá-lo naquilo que ele tinha, daquilo que ele nos deixou, essa boa recordação, e não deixar cair realmente. A pessoa que vai não ser uma imagem de dor, mas ser uma imagem de coisas boas que deixou ao longo da vida. A saudade com o tempo, e eu ontem também tive este duplo papel, também um bocadinho de apoio da minha família, como é óbvio. A partir de agora, a saudade vai aumentando, mas também vai aumentando a nossa capacidade de gerir estas coisas, porque é óbvio que terá que haver aqui um caminho até à aceitação da realidade.
Olha, Teresa, temos que introduzir aqui um telefonema, porque fizemos esse convite aos nossos espectadores. E temos a Rosa Alves, estamos a falar de traumas de infância, falamos aqui de um dos mais dolorosos numa família, num contexto familiar, mas há outros traumas que podem afetar a nossa infância. A Rosa, penso que tem uma história para contar. Olá, Rosa, muito bom dia. Olá, bom dia. Diga. Desde já, os meus sentimentos à doutora e a toda a sua família. O meu caso é o seguinte, eu tinha 16 anos, faz precisamente hoje 32 anos que cheguei do cemitério com a minha mãe e não tinha lá nada do meu pai em casa. Portanto, o meu pai ausentou-se de casa para sempre, sem tão pouco nos dizer nada, absolutamente nada. E este dia para mim é horrível. A partir dessa altura eu nunca mais gostei do dia 1 de novembro, já não gostava e agora, a partir daí eu odeio este dia. Não consigo tão pouco sair à rua. Não me apetece falar com ninguém, nunca mais. Eu não consigo ultrapassar este trauma. Mas diga uma coisa, nunca mais voltou a estar com o seu pai desde esse dia? Eu vejo o meu pai várias vezes, não lhe consigo dirigir a palavra. Simplesmente tenho uma dor cá dentro que não me sai. Não foi de uma maneira... Eu poderia ter saído de casa, sim. As pessoas são livres de fazer aquilo que quiserem. Mas foi a maneira como ele saiu de casa. Mas, foi como se a Rosa, minha casa tivesse sido assaltada. Claro. E foi Rosa, mesmo. E foi mesmo. Rosa, bom dia. Bom dia. Diga-me uma coisa, nunca sentiu necessidade de uma explicação, de se dirigir ao seu pai para saber porquê? Muitas vezes isso faz com que a dor diminua, o trauma seja de alguma maneira ultrapassado. Houve uma vez, até foi um funeral de família. Sim. E eu tentei chegar ao meu pai e conversar com ele, mas eu acho que ele se acovardou e foi mesmo covardia da parte dele. Ele simplesmente virou as costas e deixou-me a mim e a minha mãe numa casa que nem tão pouco dinheiro tínhamos para pagar a luz, a água, para comer. Sim, eu claro. aí tive que ir trabalhar, tive que deixar os estudos, a minha mãe teve que ir trabalhar. Felizmente nunca precisou, mas a partir daquele dia sim. Oh Rosa, diga-me uma coisa. Ficámos numa situação péssima. E hoje tem 48 anos, nunca, não pensa que, digo eu, sou eu que estou a pensar aqui em voz alta, para resolver esta questão, este trauma que esse dia lhe traz, nunca pensou sentar-se com o seu pai e dizer agora vamos conversar aqui os dois, vamos resolver aqui... Acha que não? Acha que o próximo... Acha que o próximo 1º de novembro não ia ser mais... Suave. Mais suave? Eu acho que a minha própria dor, que a minha mãe passar e eu não consegui, e eu pergunto-me porquê. Rosa, porque você era muito jovem e de facto foi algo que... Você nunca se apercebeu de nada ali em casa, que eles se dessem mal? A minha mãe foi... submissa, não é? O meu pai era muito submissa. Sim. E deixava passar tudo, não é? Sim. Fazia de conta, os fazeres de conta. Então, nunca dá um resultado. Eu acho que nem ela própria nunca pensava que o meu pai iria fazer uma coisa destas. Mas, de facto, é como o Jota estava a dizer, e eu acentuo isso, acho que resolveria uma grande parte desta situação se enfrentasse... sempre importante... Diga. Sabe o que é que o meu pai diz? O meu pai diz que não é a mim que tem que me dar explicações. Então é a quem? Diz que se teria que dar explicações era a minha mãe. Mas a minha mãe nunca falou com ele. Não. Então ele me dá explicações. Mas tem que me dar explicações. Eu sou filha dele. Claro que exatamente. Ele não quer falar. O seu parentesco com o seu pai, digamos que é muito mais próximo do que a mulher. Claro. Não é? A mulher é ex-mulher, acabou. Agora, de facto, é assim que ele tem que dar uma explicação. E, de facto, tem que, por muito que lhe custe, Rosa, porque não será realmente uma conversa fácil, até porque passou muitos anos, mas você é uma adulta neste momento e tem necessidade. Não ceda à tentação de ficar em casa neste dia, de remoer nesta situação. É uma tristeza imensa. Eu sei, eu entendo, mas distraia-se, quebre isto porque isto está o trauma, a fazer-lhe mal, realmente. Rosa,
muito obrigada pelo seu telefonema, pelo seu testemunho, que é doloroso, sobretudo no dia de hoje. Agarre-se aqui às palavras da doutora Teresa, que obviamente lhe podem ajudá-la a reverter a situação. Olhe, vá para a rua hoje, nem que seja por nós, que é um pedido nosso, está bem? Vá dar um passeio, está bem? Um aplauso para si, Rosa. Um grande beijinho, obrigada. E um aplauso também para a doutora Teresa Paula Marques. Hoje o consultório tem que ficar por aqui. Tem que ficar por aqui. Mas voltamos a este tema, está bem? Falámos aqui de dois traumas muito complicados na infância, o divórcio e a perda de um irmão, infelizmente os dois com histórias verdadeiras, uma delas mais latente, mas voltaremos a este tema, porque ficam muitas questões por abordar. Doutora Teresa, não vai ser um dia fácil também para si. Um beijinho à sua família e aos nossos sentimentos, está bem? Um aplauso para a doutora.